Aline Preniar Animadas Alternativas e hoje eu vim aqui para falar sobre séries e sobre séries que chegaram arrasando, destruindo no seu primeiro episódio e fizeram pilotos incríveis. Eu vou listar aqui os 8 melhores pilotos de séries, na minha humilde opinião, é claro. Vocês podem discordar e vocês já estão convidados aí para deixar nos comentários outras séries que vocês acham que tiveram pilotos incríveis. E por piloto incrível eu quero dizer aquele primeiro episódio que te conquista de cara, que deixa você maluco pra continuar a série. Vamos lá para o meu top 8, que não está em ordem de preferência, é uma ordem completamente aleatória. O primeiro aqui da lista é Breaking Bad, que é uma série super aclamada na sua totalidade, mas o seu piloto também foi muito bom. A gente acompanhava a história do Walter White, que no começo era aquele professor de química que era meio mané e que passava por diversos problemas financeiros e consegue passar por um problema ainda pior, que ele descobre que ele tá com câncer terminal, ele não vai ter muito tempo de vida, e aí ele decide criar metanfetaminas para vender essas drogas e desse jeito criar uma bela de uma poupança para ele deixar para a família dele. Ah, eu não avisei, mas esse vídeo tem spoilers dos pilotos das séries que eu vou citar aqui. Eu não vou ir nada além dos pilotos, beleza? Essa premissa de Breaking Bad já seria o suficiente para deixar a gente bem empolgado para continuar assistindo, mas o episódio em si já entrega aquela qualidade que a gente acostumou a ver na série, que é fotografia muito boa, atuações também incríveis, especialmente do protagonista, que é o Bryan Cranston, e uma edição também bem característica, que a gente acostumou a ver nos outros episódios de Breaking Bad, que era de colocar uma ceninha bem intensa lá do final do episódio, no comecinho, pra deixar a gente instigado pra entender como que chegou àquele ponto. E nesse primeiro episódio a gente tem o clássico momento lá do Walter White no meio do nada, num deserto, apontando uma arma só de cueca. O episódio começa lá relativamente lento, mas termina de uma forma muito intensa, com muita ação, assassinatos e tudo mais. Daí fica difícil a gente não querer continuar assistindo a série. Outra série que tem um piloto incrível é Mad Men. Também é uma série que, em sua totalidade, ela é muito boa. Se você nunca assistiu Mad Men, tá lá disponível na Netflix. Ela é incrível, é uma das melhores séries que a TV já viu, na minha opinião. E no piloto, a gente vai acompanhando esse protagonista da série, que é o Don Draper, interpretado pelo Jon Hamm, que é um publicitário lá nos anos 60 nos Estados Unidos. O Don é um cara super bonitão, inteligente, genial quando ele tá no mundo dele lá, tendo que vender uma ideia pra alguém. E ele faz isso de uma forma muito sedutora. E quando eu digo sedutora, não é só para as mulheres, é claro, ele seduz bastante as mulheres também, mas os homens também. O Don, ele tem uma habilidade de cativar as pessoas ao redor dele. E não é à toa que o roteiro do primeiro episódio mostra o Don tentando desenvolver uma propaganda para vender uma determinada marca de cigarro. Na época, apesar de muitas pessoas fumarem, já tinha começado aí as campanhas antitabagistas avisando sobre os malefícios do cigarro, que cigarro mata, né? E a gente percebe que o Don, esse personagem super confiante de si mesmo e que tem uma grande oratória, ele não é que ele não acredita nas informações que são passadas sobre o malefício do cigarro, mas sim, ele não liga. Ele não tá nem aí se o cigarro vai causar a morte das pessoas. Ele só quer conseguir fazer uma propaganda que seja efetiva o suficiente. E o Don, ele sempre usa o apelo emocional para isso. Por exemplo, neste caso, vinculando a ideia do cigarro à ideia de felicidade. Uma felicidade que ele mesmo não acredita muito, porque ele é um personagem muito cético em relação à vida e a sentimentos, inclusive o amor. Ele tem uma frase nesse primeiro episódio que é incrível. Ele fala que o que você chama de amor foi inventado por caras como eu para vender meias. Ou seja, a gente vê esse personagem super complexo, um tanto anti-herói aí, que não acredita muito em sentimentos. Ele tem uma garota com quem ele sai, ele não se mostra romântico com ela, o que faz todo sentido com aquilo que a gente tá vendo dele, e a gente já vai imaginando que ele é aquele solteirão inveterado que não se apega a ninguém, e é por isso que ele também é tão cético. Só que aí no final do episódio vem
aquele plot twist, ele vai pra casa dele e a gente descobre que ele não só tem uma esposa, ou seja, a outra mulher com quem ele tava ficando é amante dele, como ele também tem 2 filhos. E aí que dá aquele bug, error na sua cabeça. Você fica, meu, esse cara tá no mínimo vivendo 2 vidas diferentes ali. Mad Men trabalha com uma quebra de expectativa muito grande nesse primeiro episódio pra mostrar o quão complexo é esse personagem principal deles. Outra que merece estar aqui nessa lista é The Handmaid's Tale, que é uma série que causou bastante bafafá quando ela estreou. Logo no início a gente via essa trama super impactante aí de uma distopia, uma realidade em que você tem um governo autoritário religioso que oprime a sociedade de modo geral, mas principalmente as mulheres, e aquelas poucas que são férteis nessa realidade, elas são obrigadas a serem aias. Elas ficam dentro de famílias sendo estupradas pelos homens que são os mais poderosos na sociedade, a fim de gerarem um filho para eles. A fotografia de Handmaid's Tale sempre foi incrível e já mostrou isso no primeiro episódio, assim como atuações, especialmente da protagonista, que é a Elizabeth Moss, que inclusive estava lá em Mad Men e ela já arrasava em Mad Men, mas é que ela faz a June, uma personagem que, principalmente nesse começo, ela não tem muita voz, ela não pode falar as coisas. Então ela transmite muito da revolta dela pelas expressões, pelo olhar dela. O roteiro de Handmaid's Tale também é bom o suficiente para conseguir situar a gente nesse universo que é próximo, tanto que, né, a gente fica com medo da nossa sociedade virar uma Handmaid's Tale, mas que também tem muita diferença. E mesmo sem ser extremamente didática, o primeiro episódio ele consegue entregar pra gente todas as informações que a gente precisa pra saber o básico dessa sociedade. Eu acho que quando uma série que trabalha um universo diferente consegue fazer isso no primeiro episódio, isso é incrível. Isso também acontece com a próxima da lista, que é Westworld, que trabalha aí com essa realidade futurística em que você tem robôs que são exatamente iguais aos seres humanos, inclusive conseguem emular sentimentos humanos. E aí você tem esse parque, que é o Westworld, onde ficam esses robôs e eles basicamente estão ali para ser de entretenimento para as pessoas, os frequentadores do parque, que, né, se entretém com eles de muitas formas diferentes. Além do padrão de qualidade, né, que eu vi em todas as séries da lista que eu apontei aqui, e inclusive de fotografia, de atuações, a gente tem até, né, tem que abrir um parênteses para as atuações de Westworld, porque além de ter um elenco incrível, a gente ainda tem uma estrelinha, que é o Anthony Hannibal Hopkins, que aqui tá em um dos melhores papéis da carreira dele. Além de tudo isso, a gente é apresentado por uma trama super instigante, inteligente, repleta de suspense. Já começa com tudo isso nesse primeiro episódio e ainda tem o plus de trazer, já também nesse primeiro episódio, questões filosóficas a respeito do ser humano. Ainda na onda de séries que precisam explicar um universo diferente e que se saem muito bem no primeiro episódio, é Game of Thrones. A gente também pode discutir aí que a série perdeu uma qualidade depois, mas o primeiro episódio de Game of Thrones foi incrível. Pensa só, era um universo de fantasia medieval com muitos personagens em diversos núcleos e você tinha aí casas, famílias, reis, lordes. O roteiro consegue fazer com que a gente entenda todas essas informações complexas e ainda se entretém assistindo. E eu acho que isso é realmente incrível porque a história de Game of Thrones, lá naquele começo, não era nada simples. Como diz lá o vídeo do Trailers Honestos, é uma série que tem incesto, decapitações, tentativa de assassinato de criança, mais incesto, e isso tudo só no primeiro episódio. A série ainda apresenta bastante manipulações políticas, a gente entende que realmente é um jogo dos tronos que tá rolando ali, tem gente que é jogador, tem muita gente que é peão. É claro, desde o começo a gente tinha aí bastante nudez e sexo rolando, e ainda por cima a gente tinha o lado fantástico com a apresentação dos White Walkers, os zumbis de gelo lá. Na primeira cena do primeiro episódio, eles já estavam por lá mostrando que, apesar de tudo aquilo que a gente estava vendo parecer uma coisa mais crível, a gente tinha um lado de fantasia que estava bem presente. Então não tinha como não querer continuar acompanhando Game of Thrones. The Walking Dead foi outra série que apresentou um piloto muito bom. Eu não consigo mais acompanhar a série, eu acho que ela tá bem ruim já faz um bom tempo,
mas o primeiro episódio foi sim excelente. A gente acompanhava o Rick, que é um policial que foi baleado, ele entrou em coma, só que quando ele acorda no hospital, o mundo tá completamente diferente, a cidade tá abandonada, assim como o hospital onde ele tava, exceto por uns mortos-vivos que estão andando por ali. Ou seja, o apocalipse zumbi aconteceu, você tava dormindo no processo, ficou sozinho ali, que coisa mais horrível. Naquele ponto, The Walking Dead já sabia construir muito bem o seu suspense, o seu terror e também as suas cenas de ação. A gente vê muito disso no primeiro episódio e entregue de uma forma bem impressionante. Inclusive o design dos zumbis, né? Na época impressionaram bastante. Eu ficava pensando que, eram os zumbis mais bonitos que eu já tinha visto. E por beleza eu quero dizer de tão bem feitos que a gente conseguia ver eles ali na tela. E como não podia deixar de ser uma coisa que The Walking Dead foi levando pro restante da série, é que o final do primeiro episódio, do piloto, deixou um gancho super tenso pra gente ficar naquela ansiedade louca pra ver o que ia acontecer no próximo episódio. Eu já tô entrando na reta final da lista, mas antes de continuar o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Eu falo bastante sobre séries aqui, inclusive sobre algumas dessas que eu citei. Clica no sininho pra receber notificação de quando tem vídeo novo e segue a gente lá no Instagram, que a gente posta outras coisas que não postamos aqui. Próxima da lista é Twin Peaks. Quem acompanha aqui o canal sabe que ela é uma queridinha. Aqui na NA tem bastante vídeo falando sobre Twin Peaks. E o piloto originalmente foi lançado há quase 30 anos. E mesmo assim, ele continua sendo lembrado como, sim, um dos melhores pilotos da TV. E não sou nem eu que tô falando. Várias listas de grandes pilotos, de melhores pilotos da TV, tem Twin Peaks na lista. E se Twin Peaks é relembrada como uma série estranha, que é muito diferente do padrão que tinha naquela época, no piloto a gente já conseguia perceber isso. A gente vê aí que uma jovem em uma cidade bem pequenininha nos Estados Unidos, que é Twin Peaks, a Laura Palmer, é encontrada morta no lago da cidade. Ela tem aí evidências que sofreu violência e por isso morreu, não foi só no lago, ela foi assassinada. Então chega um investigador do FBI, o Dale Cooper, para tentar desvendar esse mistério e ele vai percebendo que, como sempre, um mistério numa cidade pequena vai muito além daquilo que ele está investigando. Toda a cidade guarda mistérios, todas as pessoas têm coisas a esconder. E esse investigador, que é interpretado pelo Kyle MacLachlan, ele é bem excêntrico e a primeira cena em que ele aparece no piloto é uma cena maravilhosa dele chegando na cidade e conversando com um gravador. Ele chama a pessoa lá do outro lado, né, pra quem provavelmente ele vai entregar a fita de Diane, e ele vai falando sobre as árvores, como as árvores daquela cidade são incríveis, e ele está apaixonado por aquilo. Ele é bem bizarro e tem tudo a ver com Twin Peaks. Então no piloto a gente já consegue entrar nesse clima da série, que é um misto de suspense, de mistério, de surrealismo, de humor e até mesmo de horror. Por fim, chegamos aí à última série dessa lista, a 8ª série. Como eu disse, essa lista não está em ordem cronológica, porém a última série que eu vou citar aqui, se eu tivesse que escolher o piloto favorito, seria essa. É o piloto de Lost. A série estreou lá em 2004, há 15 anos, e pegou todo mundo de jeito, porque todo mundo falava sobre Lost, mesmo quem não conhecia direito séries, sabia que todo mundo estava discutindo essa série cheia de mistérios. A gente tem um grupo de pessoas que está dentro de um avião, que sofre um acidente e cai nessa ilha aparentemente deserta, misteriosa, definitivamente perigosa. O piloto foi dividido em 2 episódios, ele tem parte 1 e parte 2, o que eu achei uma saída bem boa, porque são muitos personagens ali que são importantes para a série e ela vai pincelando um pouquinho de cada um. Assim como outras séries dessa lista, o piloto de Lost já vai apresentando uma estrutura que a gente vai vendo nos próximos episódios da série, que acaba virando uma característica de Lost. A gente tá acompanhando o que tá acontecendo ali na ilha e ao mesmo tempo a gente vai acompanhando flashbacks que mostram que aqueles personagens que a gente foi apresentado de uma forma, que a gente já estava criando uma certa expectativa sobre eles, ou a gente já tinha uma imagem sobre eles, da primeira impressão que a gente tinha, isso vai sendo quebrado, essas expectativas vão sendo quebradas
conforme a gente vai vendo os flashbacks e a gente descobre que eles não são exatamente aquilo que a série mostrou no início. Isso, é claro, é completamente intencional. Lost é uma série, sim, de mistérios e vários dos mistérios também são em relação aos personagens. Eu acho muito massa como Lost vai construindo e depois desconstruindo a imagem dos personagens na nossa cabeça. Mas é claro, os mistérios não têm a ver só com os personagens, tem a ver com a ilha, e no começo, no primeiro episódio, a gente já vê aí umas esquisitices como urso polar na ilha, alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas faz um barulho imenso, derruba a árvore e eventualmente mata pessoas. E a gente ainda termina o piloto com o grupo descobrindo a gravação de uma mensagem de pedido de socorro falando que alguma coisa matou todas as pessoas e que está sendo repetido há 16 anos. É pra explodir a sua cabeça e te deixar maluco pra continuar assistindo essa série. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma história especial com Lost. Eu não assisti as séries naquele momento e quando eu comecei Lost, eu pirei e fui fazendo maratona. Eu nunca tinha feito maratona de séries na minha vida. E a primeira foi com Lost, porque cada episódio me fazia querer assistir mais. Então não foi só o piloto, mas aqui eu estou falando dele. Então é isso, como eu disse, deixe nos comentários outras séries que vocês acham que tem pilotos muito bons e que merecem ser citados aqui. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Obrigada por me acompanhar e até o próximo. Tchau, tchau!